Silêncio, graça e paz, igreja. Está todo mundo aí? Então, queridos, vamos compartilhar uma palavra hoje no livro de Tiago, carta de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 5. Já vai preparando aí a sua Bíblia para ir acompanhando. A gente gosta muito disso, a gente gosta que os irmãos estejam conferindo aquilo que a gente prega, amém? Seja quem for que pregar aqui, tem que ser bíblico. E a gente vai ouvir um pouquinho essa noite sobre vivendo uma comunidade de fé. Essa é a nossa mensagem de hoje. Jesus, ele veio para nos salvar, amém? E ele veio para nos ensinar uma maneira diferente de viver. Uma maneira nova de se relacionar com Deus e com o próximo. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele nos ensinou a chamar o próximo de irmão. Ele nos ensinou a viver em comunidade. Ele nos ensina a viver pela fé, ser igreja de verdade. Isso que é vida cristã. Vida cristã não é uma religião. Vida cristã é uma caminhada de relacionamento com Deus e com o próximo. Queridos, nessa caminhada, nessa comunidade de fé que a gente chama de igreja, a gente compartilha as nossas vitórias, amém? Mas compartilha também os nossos fracassos. A gente compartilha as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas. E isso que é o importante de andar em comunidade, em andar junto. Nisso está a beleza. Nós não andamos sozinhos. Jesus nos inseriu no seu corpo, na sua igreja. E quem aqui já leu a carta de Tiago? Deixa só para ter uma ideia aqui. Então, grande maioria leu, mas Tiago é considerado o livro de sabedoria do Novo Testamento. Tiago era extremamente prático. E é muito gostoso de ver a maneira como ele explica, como ele compartilha a sua carta. E se você ler essa carta, você percebe que Tiago não é aquele cara que mascara nada. E ele expõe a dura realidade da vida cristã. Mas ao mesmo tempo que ele expõe essa dura realidade, ele traz alívio, ele traz encorajamento, ensinando como nós devemos viver e como nós podemos viver uma vida de fé em comunidade. Tiago capítulo 5, hoje vamos ver do versículo 13 ao 20. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converter um pecador do erro do caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Uau, quanta coisa aqui, né? Mas como então nós podemos, como cristãos, viver essa vida de fé, essa vida de comunidade, enfrentando os desafios? Como enfrentar os desafios? Como vencer? Vamos lá, em primeiro lugar eu quero destacar aqui o versículo 13, com a máxima: nós podemos sim, queridos, viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa cristã. Sabe de que maneira?
aplicando a fé a todas as áreas da nossa vida. Versículo 13, ele começa dizendo: há entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Há entre vocês alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. O que está dizendo isso, queridos? O que você entende por isso? Que num contexto de igreja, ao mesmo tempo tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão felizes, são momentos diferentes, mas essa realidade existe no contexto da igreja. Há pessoas dentro da igreja que carecem de consolo, de acolhimento às vezes, mas está dizendo que independente da situação que a gente está vivendo, nós devemos manifestar a nossa fé. Quando tudo está bem, está na bênção. Algumas pessoas que estão dando glória a Deus, estão vivendo um momento bom, aleluia, que bom, cante ao Senhor, adore ao Senhor, expresse a sua gratidão, multiplique a sua alegria, inspire a outros. Mas se você está passando um momento difícil, aplique a sua fé também e ore. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Alguém está sofrendo, ore, mas ore com fé. Sabe por quê, queridos? Tiago deixa muito claro aqui. Cristãos também sofrem dificuldades. Sabia disso? Ah, mas eu vi numa igreja que cristão não tem doença, não tem dificuldade. É mentira. Tiago deixa muito claro, cristãos também sofrem dificuldade, cristãos também adoecem, cristãos também pecam, cristãos se ofendem, cristãos ofendem os outros, cristãos carecem de perdão, cristãos se desviam da verdade, cristãos carecem de perdoar. Isso Paulo está falando num contexto de igreja, ele não está escrevendo essa carta para incrédulos, esse Tiago aqui era pastor em Jerusalém, é o meio-irmão do Senhor. Irmãos, no céu nós teremos um corpo glorificado, livre de doença, de tendência para o mal, de tentações, mas enquanto nós estivermos aqui, Jesus mesmo deixou claro que nós enfrentaremos aflições. Elizabeth Elliot escreveu um livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, e ela diz que o sofrimento é a dor por algo que nós não temos. Ou então é a dor, sofrimento é a dor por algo que temos e não desejamos. De maneira que há uma conexão entre o sofrimento e o amor, estão ligados. A dor pode ser um caminho para a gratidão, a dor pode ser um caminho para a alegria. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz coro com o que a palavra diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, por mais difícil que seja, por maior que seja a dor, Deus está pelo menos permitindo, se não é sua plena vontade, Ele está permitindo que você passe por momentos de dor. Pode ser uma dor que Ele mesmo está proporcionando a você para aperfeiçoar o teu caráter, para transformar a tua vida, ou pode ser uma dor por uma decisão errada que você cometeu. Mas, de qualquer forma, Deus sabe transformar uma tragédia, algo terrível, numa coisa maravilhosa. Deus tem esse poder, Ele tira proveito das situações ruins que acontecem na vida, para nos forjar, para nos transformar, para melhorar a nossa vida. Deus não nos livra, às vezes, irmãos, da cova dos leões, não nos livra de passarmos pela cova dos leões, ou de fornalha ardente, mas Ele está conosco. Ele prometeu, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo. Então é a presença do Senhor, Ele nos permite passar, mas Ele está conosco. Então, como que você vai enfrentar os desafios da vida e vencer? Como que você vai superar? Primeira coisa, aplique a sua fé. A fé não é um acessório, a fé é algo essencial. Deus fala através do profeta Abacuque: o meu justo viverá pela fé. João fala: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quem? Em Cristo, em Deus.
Então, se nós queremos ter uma vida digna, uma vida abundante, uma vida de vitória, nós precisamos viver essa dimensão de fé. Aplicar a fé a todas as situações da nossa vida. Quando está tudo bem, louve ao Senhor, não esqueça de Deus. Mas quando tudo está mal, primeira coisa, irmãos, é orar. Quem que tem que orar aqui? Onde é que está o versículo? Versículo 13 sumiu ali. Mas diz, está alguém sofrendo? O que tem que fazer? O versículo 13, 5:13. 5:13. Está alguém sofrendo? Que ele ora. Ou seja, tem alguém sofrendo aqui. Qual é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer? Orar. Não é pedir oração para os outros? Não, é orar. Estão entendendo, queridos? Mas quantas vezes a pessoa está com problema? Ela corre no banco, ela corre no hospital, ela corre na farmácia. Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado você essas coisas. Mas eu quero dizer, irmãos, que o primeiro socorro, quem é? Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Orar. Você. Ah, mas eu sou novo convertido. Glória a Deus. Deus ama a oração das crianças, né? Elas oram com tanta fé. Primeira coisa, irmãos, deu um problema, ore. Mas de repente está vindo aquele tempo de bênção, né? Só bênção, a família vai bem, o trabalho vai bem, ganha, ainda participa lá do prêmio da empresa, lá dos lucros, né? Só bênção, né? Sabe o que tem que fazer? Não baixe a guarda, aplique a sua fé, louve ao Senhor, adore ao Senhor. A fé é algo abrangente, irmãos. Em todos os momentos, a fé serve para tudo. Olhe para Deus. Está difícil, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha segurança, Senhor, é para Ti que eu corro, Deus. Ore ao Senhor. Quem sabe você está aqui hoje, está muito feliz, está vivendo esse momento de felicidade. Mas às vezes você não sabe, mas a seu lado pode estar alguém sofrendo. Pode ser alguém que não está transparecendo isso, mas está passando um outro momento, um momento difícil na vida. E quando a gente percebe isso, o que a gente deve fazer, queridos? Qual é o exercício da fé no Novo Testamento? Chore com os que choram. Alegre-se com os que... Exercício do amor, exercício da fé. Não se censure por você estar bem, porque isso acontece com a gente. Às vezes está vendo um momento bom e a gente sabe de uma pessoa que está passando por momentos de muita tristeza. Não se censure por isso, faz parte da vida. Mas há momentos que você vai ter que se alegrar com os que se alegram e outros momentos chorar com os que choram. Isso é viver em comunidade. Deus pode agir de maneira diferente na vida de cada um. A beleza, irmãos, não está em nós todo mundo estarmos sorrindo, todo mundo está chorando. Não é nisso, mas a gente está junto. A beleza está em andar junto. Viver em comunidade. Que momento você está vivendo hoje? Está sofrendo? Ou está cantando? Está sorrindo ou está chorando? Está lamentando ou está celebrando? Cada um tem seus momentos. Quem sabe você está passando por um momento difícil, mas o que você faz? Em primeiro lugar, ore, certo? Peça ao Senhor que te ajude. Em segundo lugar, o que Tiago diz? Versículo 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente? Talvez alguém seja doente aqui hoje. Talvez alguém esteja enfermo. E Tiago diz que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele. Então, em primeiro lugar, você ora. Mas a luta está muito grande. Você já fez isso? Você já orou, está orando, mas parece que não está tendo vitória, não está conseguindo, a situação não se resolve, é uma luta muito grande. A questão é, por que sofrer sozinho? Estou entendendo por que existe igreja? Por que existe comunidade de fé? Chama os presbíteros. Por que a oração dos presbíteros é mais poderosa que a sua? Não!
Mas os presbíteros são aqueles que pastoreiam a igreja, no plural. No Novo Testamento não existe igreja pastoreada por um pastor. Sempre são presbíteros. E eles são responsáveis pelo pastoreio da igreja. Eles cuidam da igreja. Eles cuidam de você para que você não sofra sozinho. Então, a luta da grande, peça oração. Agora Tiago faz menção aqui de óleo. Vocês perceberam isso? Perceberam isso? Façam oração com óleo, unjam com óleo em nome do Senhor. Diz aqui, né? Então, queridos, quando a gente fala em óleo, eu já imagino que uns imaginam alguma coisa, outros imaginam outras. Então, tem diferentes entendimentos a respeito da unção com óleo, da aplicação com óleo na oração. Existem visões diferentes, existem até abusos com óleo. Quero falar de 3 principais visões aqui a respeito do óleo. A primeira visão do óleo, queridos, é uma visão medicinal. Então, há aqueles que entendem esse versículo dizendo, não, na antiguidade existiam óleos com poder medicinal. E um exemplo dessa crença está naquela parábola do bom samaritano. Lembra daquela história? Que encontraram o homem ferido, o bom samaritano encontrou o homem ferido e diz lá o texto que lavou as feridas dele com vinho, que é o vinagre, o antisséptico da época, e depois passou um óleo. Então dizem que na antiguidade o óleo era usado para amolecer a ferida, para fechar a porta para as bactérias, era um remédio. Então há uma interpretação nesse sentido que tem essa visão, esse entendimento, é de que a aplicação disso é de que quando o presbítero vai orar por alguém, ele pode usar tanto recursos espirituais quanto naturais. Quando o presbítero é chamado para orar para alguém doente em casa, no hospital, ele pode usar tanto o recurso espiritual, que é a oração, quanto usar um recurso natural, que é o remédio. Essa é a visão do uso óleo no sentido medicinal. A segunda visão é a visão sacramental do óleo. A visão sacramental católica romana, no século XII, passou a usar o óleo, o que chamou de extrema unção. Alguém já ouviu isso? Já ouviram isso? Então a pessoa estava prestes a morrer. E para preparar a pessoa para a morte, eles criaram a extrema unção. Eles oravam sobre a pessoa, ungiam com óleo, preparando para a morte, com aplicação para perdão de pecados. Esta é a visão da aplicação do óleo da Igreja Católica. Irmãos, é difícil de defender essa posição, porque o próprio texto diz que o Senhor levantará o doente e não que enterrará. Mas é a visão católica, certo? E existe também a visão da separação, ou seja, quem já leu o Antigo Testamento vai lembrar que existiam, desde o tabernáculo até os sacerdócios, os levitas, haviam pessoas e objetos que eram separados para Deus, eram dedicados para Deus. Então ungia-se com óleo, com uma espécie de dedicação, de separação, de consagração, para que sobre aquele utensílio fosse só feito com ele algo para o Senhor, que aquela pessoa que fosse separada, fosse um juiz, um rei, um sacerdote, um levita, ele a partir de então agora, ele não viveria mais para a sua vontade, mas para a vontade do Senhor. Nesse entendimento dessa visão de separação, a ideia é de que a pessoa que está doente, ela confia tanto no Senhor, e ela está disposta a receber oração numa atitude de submeter a sua vontade à vontade de Deus, ainda que não seja o que Ele quer. É uma ideia de consagração, uma ideia de separação. Então, já vamos crescer no entendimento de tudo isso aqui que eu estou falando. Versículo 15 fala o quê? Primeiro, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Eu quero só chamar a atenção aqui, queridos. Eu tenho que gastar um pouquinho de tempo nisso, porque sempre é muita confusão. Mas a ênfase aqui está na oração e não no óleo.
Estão percebendo isso? O que salvará o doente é o óleo? Não, o que salvará o doente, o que levantará o doente, o que curará o doente é a oração feita com fé. Então, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Então, a ênfase, irmãos, está na oração com fé e não no óleo. Quem é crente que conhece a Bíblia, sabe que por toda a Bíblia, o óleo é uma figura para o Espírito Santo. Nós não vemos Jesus ungindo com óleo, embora tenha autorizado os seus discípulos a fazerem isso. Certo? Não é um mandamento, mas não há proibição. Agora, por que a gente pode usar óleo? Porque Tiago diz para chamar os presbíteros e orar com óleo. Mas por que então? O óleo, irmãos, ele ajuda a visualizar a fé. Ele ajuda tanto o presbítero, aquele que impõe as mãos, intercede, como aquele que recebe a oração, ele visualiza a ação do Espírito Santo tocando e curando. É isso que acontece. Então, as pessoas creem, têm sua fé, algo tangível, e isso os ajuda a receber a cura também. O problema é que por causa disso há tanto sincretismo, há tantos abusos aí também. Então, irmãos, quando nós olhamos para a vida da igreja e entendemos essa dura realidade que Tiago traz, que no meio do povo de Deus há pessoas sofrendo, há pessoas doentes e que precisam de oração, que precisam de cura, nós temos como igreja, como família espiritual, entender que no nosso meio tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas passando por momentos de fragilidade e que nós como igreja precisamos ajudar uns aos outros, precisamos orar uns pelos outros. Às vezes precisa da intervenção realmente de um presbítero, de alguém que abrace essa família, essa pessoa. Nós precisamos de suporte, nós precisamos de oração. E nós precisamos, irmãos, como cristãos, crer que Deus pode usar os mais variados meios para curar. Ele não está limitado a uma maneira, Ele faz como Ele quiser. Amém? Às vezes você ora e é curado na hora, às vezes não é, e às vezes Deus quer que outro ore por você. Amém? Então receba a oração. Vá atrás da oração. Eu já orei, até eu me surpreendi já com resposta de oração. Uma vez me chamaram no hospital para orar, o seu Flávio, né, Dorei? Filho dele, para se despedir, sabe aquela oração no leito? Cheguei lá, orei, Senhor, seja feita a tua vontade, né? A minha vontade é que ele vive, mas tu sabe, Deus, tu pode restaurar, tu pode levantar ele. Fui para casa, o homem não está vivo até hoje? Até eu me impressionei, Jesus amado. E outra vez eu fui na oração, já orei para os enfermos, lá em Santa Cruz eu orei por uma senhora. Quando eu orei para ela, estava meia verde, já sabe quando a pessoa tá assim, já está passando mesmo, sabe, queridos? E a família pediu, a gente foi lá, orou por ela e morreu. Aí tu pensa assim, por que uma oração desse Deus diz sim e outra não? Por que, Gelson? Amém, eu também creio assim. Jesus ensinou isso, né? Jesus orou e no final ele diz, Pai, contudo seja feita a tua vontade. Eu oro, peço a minha vontade. A minha vontade é que Deus cure todo mundo. Então eu vou orando, né? Agora, se Deus não cura, às vezes Deus está permitindo a pessoa passar porque ela luta, porque Deus está trabalhando alguma coisa na vida dela. Vocês conseguem entender isso? Conseguem aceitar isso? Isso é fé, né? É fé. Na vida também? Isso. Sim. É isso mesmo. Está cheio de exemplos na Bíblia, né? Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Amém, queridos? Então, como nós podemos enfrentar os desafios da vida e superá-lo? Aplicando a fé a todas as áreas da nossa
vida, orar por tudo, certo? Orando, pedindo oração aos presbíteros, à liderança da igreja, aos irmãos. E agora vem o passo mais difícil, irmãos. Sabe qual é o passo mais difícil? Versículo 16. Tiago 5,16. Ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessar os pecados um para os outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, fé envolve confissão de pecados. A nossa fé precisa ser mais que o nosso orgulho. Há uma orientação aqui que não é tão simples. Há uma orientação aqui de não confessar somente a Deus, mas confessar os nossos pecados a alguém, a um outro, a um irmão. Uma fé que nos leva a uma transparência de alma. E, queridos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem muita gente no meio do povo de Deus, da igreja, fingindo que está tudo bem, quando na verdade não está. Fazendo um esforço descomunal para dar um sorriso, quando na verdade por dentro está destruído. Porque inventaram que crente tem que aparentar que não sofre, que não tem dor, porque é de Jesus, né? É tudo legal, que é só vitória. Quem que inventou isso? E é claro, queridos, que quando fala em confessar uns aos outros, você não vai confessar os teus pecados, teus vícios aí para uma criança ou para um adolescente. Mas se você, não é um pecadinho, é um pecado que você não tem vitória. Você está num pecado, você já pediu perdão, daqui a pouco cai de novo e não consegue ter vitória. E você está tentando, mas sabe aquele pecado recorrente? Não que você não se conforma com ele, mas você não tem vitória. Aí, procure alguém, mas procure alguém que seja maduro na fé. Amém, igreja? Não é contar para todo mundo, para dar fofoca, para a gente te julgar e dar aquele testemunho horrível na vida da igreja. Procure alguém que seja maduro na fé. Que é alguém maduro? É alguém que não vai ser um juiz, não vai te condenar, porque você confessar um pecado. Mas também não pode ser alguém que se torna cúmplice do seu pecado, que passa a mão na tua cabeça e não te ajuda. Ser alguém que te confronta com o teu pecado. Não, irmão, você errou, é pecado. Abandona isso, confessa isso, peça perdão para Deus, abandona esse pecado. Esse é um caminho de morte, sai desse caminho, isso vai te destruir, isso vai destruir a tua vida, vai destruir teu casamento, vai destruir tua família. Sai dessa. Conta comigo, eu oro com você, vamos andar junto, eu te ajudo. Isso é um crente maduro. Nós tínhamos um encontro de homens na sexta, estávamos falando sobre isso. Ângelo trouxe uma palavra, né? Não podemos andar sozinhos, nós precisamos andar com gente madura, com gente espiritual. Alguém já disse que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Com quem você anda? Anda com gente madura. Anda com gente que não fica adulando o teu pecado, ou rindo, achando engraçadinho. Anda com gente que não te leva a pecar. Anda com gente madura, gente que corrige o teu pecado, que diz, está errado, você errou, vai consertar. Tiago faz uma correlação aqui entre pecado e doença. Primeiro, ele deixa bem claro que nem todo pecado é resultado direto de uma doença. Deixa bem claro aqui, porque ele usa no versículo 5 a condição se houver algum pecado cometido. Então, ele diz que há a possibilidade de algumas enfermidades terem a sua origem no pecado direto, mas nem todas são.
mas a verdade é que há sim pecados que afetam a sua saúde, seu bem-estar, a sua vida. E para haver cura desse tipo de doença, quando são doenças, queridos, frutos de pecado, não é, irmãos, um comprimidinho que vai curar. Se são doenças advindas de pecado, sabe, você pode tomar ansiolítico, antidepressivo, como é que é o nome daquele depredador lá? A morfina. O Rubem me falou de um outro remédio que ele tomou lá. Esse aí mesmo. Irmãos, se for origem do pecado, penicilina não adianta. Já fomos chamados, eu e minha esposa, para conversar com pessoas e conversando, 5 minutos nós percebemos uma pessoa totalmente amargurada com a família, brigada com todo mundo, cheio de amargura e doente, enterrado numa cama em depressão. Sabe por quê? Não liberava perdão para os familiares dela. Magoada com todo mundo, amargurada. Com isso, eu não estou dizendo, irmãos, que toda depressão é fruto de pecado, certo? A doença é uma doença, depressão, muito triste. Pode ter várias origens, até a questão hormonal, que não é pecado. Mas existem questões, irmãos, de gente que está enterrada num quarto escuro, porque não libera o perdão, se sentiu ofendida, magoada com alguém. Então, para cura, a pessoa, quando consegue perdoar, ela é curada, na hora. Ora com a pessoa, irmãos. Por isso, irmãos, aqui quando o Tiago fala de orar uns pelos outros, e tem a questão dos presbíteros e óleo, ele acrescenta aqui uns aos outros a confissão de pecados, sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente tem que ser mais ousado. Irmão, ora por mim, eu estou com uma luta. Irmãos, como é que está a sua vida? Às vezes tem que perguntar, dar oportunidade, né? Porque a gente vai orando e a pessoa está cheia de pecado e ela quer a cura, mas não quer mudar de vida, não quer liberar o perdão. Ela quer a cura, mas quer continuar vivendo no pecado. E se a pessoa tem a honestidade e a sinceridade de confessar, ore com ela. E ela vai ser curada em nome de Jesus. Para haver cura desse tipo de doença, é necessária uma disposição de arrependimento, de confissão por parte do doente. Pode ser o mais espiritual que vai orar ali, mas a cura não vai acontecer. Porque depende da pessoa. Nosso papel é amem, cuidem, orem, confessem os pecados. Sabe qual é o resultado? Cura. Uma igreja saudável. Uma comunidade saudável. Não igreja perfeita, irmãos. Não existe igreja perfeita. Certo, queridos? Não existe ninguém perfeito aqui. Não existe ninguém aqui que não está sujeito ou suscetível ao pecado. Todos nós, a começar por mim, somos pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus e carecemos diariamente da guarda do Espírito Santo, senão nós caímos. Não há ninguém de nós aqui que pode andar sozinho. Por isso que Deus criou uma comunidade de fé chamada igreja. Porque junto tem o Ângelo me ajudando. Tem o Gerson orando por mim. Tem o Carlos aqui. Tem o Rian ali. E é isso, irmãos. Quer aparentar alguma coisa, anda sozinho. Mas como a gente vive tão em comunidade como a gente vive aqui, não tem nem como esconder, né? A gente nem consegue, a gente vive muito em comunidade. Mas isso é bom. Ferro com ferro se afia, assim o homem com o homem, diz o provérbio. Então nós estamos sempre ali nos afiando, nos aperfeiçoando. Quando vê alguma coisa, que é isso, irmão? Vamos lá, levanta aí, força, coragem. Você vai vencer, às vezes o irmão está sofrendo, você abraça, vai junto, ajuda, compartilha, ajuda financeiramente, ajuda com comida, ajuda com roupa, ajuda com o que é preciso. Daqui a pouco essa pessoa está bem, está ajudando outros também. Não é assim? Então, irmãos, vivendo em comunidade de fé, é assim que a gente vence, assim que a gente enfrenta os desafios não sozinhos.
E também ainda perseverando em oração, versículo 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez, ele orou, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu gosto que ele diz que Elias era humano como nós. A gente imagina assim, ele quase um anjo, né? Mas era humano como nós, era homem, e orava fervorosamente. Quantos de nós, irmãos, pede uma coisa para Deus e depois não recebe na hora, depois nunca mais ora, nunca mais pede, esquece. Ora uma vez, 2 vezes, desiste. Mas aqui, irmãos, fala de uma oração eficaz, de uma oração fervorosa, de uma oração persistente, uma oração poderosa que é capaz de fechar, abrir os céus. Eu me lembro que nesses 3 anos que nós estamos aqui, algumas vezes nós fomos ameaçados pela enchente, porque essa é uma área que já pegou enchente no passado. É isso, né? Onde a água chegou aqui, pessoal mais antigo? A que altura chegou? Mais alto que aquilo ali? Então, nós passamos algumas situações aqui, irmãos, que nós começamos a levantar as coisas, que a água vinha chegando e a guarda se viu avisando, né? E nós orando, Senhor, não deixa a água entrar aqui, não deixa a água entrar aqui. Teve uma vez que a água chegou aqui na porta, na frente, mas ela não entrou. A igreja toda orando, amém? E tem gente que não acredita nisso. Mas orar por chuva, orar para parar a chuva, ou quando nascer, orar por chuva, está na Bíblia. Elias orou para que não chovesse e não choveu 3 anos e meio. E quando ele orou por chuva, desceu a água, abriu as comportas do céu e choveu. Então, irmãos, se eu moro numa região que dá enchente, a primeira coisa, Senhor, segura lá, bota um anjo lá soprando essa água para lá, essas nuvens para lá. Ah, mas eu não creio nisso. Então não ora, irmão. Então não ora. já não ora porque não crê, né? E, irmãos, tem gente que crê. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Como que a gente vê esses desafios? Comece a orar por coisas impossíveis. Já pensou nisso? Não parece impossível? Ninguém tinha feito isso. Alguém orar para não chover? Ninguém tinha feito isso. Depois orar para chover? Ele orou por algo impossível. E Deus fez. Sabe, não tem coisas que são impossíveis para nós? Existem muitas coisas que a gente não tem saída, não tem solução, não consegue mudar, é crônico, aquilo está incrustado, não sai. Comece a orar por questões impossíveis. Comece a orar pelo impossível. Eu vi um testemunho de um pastor que eles não tinham igreja para se reunir e eles se reuniram numa escola. Eu não sei que carga d'água lá, que passou um tempo na escola, eles conseguiram comprar um terreno. Aí eles tiveram que sair da escola. Aí o pastor falou assim, vamos se reunir no nosso terreno. Mas pastor, não tem nem telhado, né? Tinha começado a obra assim, só tinha umas colunas assim. Eu disse, não, vamos lá. Aí chegou no domingo, estava todo mundo com cadeira lá, né? No terreno. Eu olhava assim, e eu via as fotos, irmãos, o céu aberto. E daí eu passo já, domingo que vem culto. Aí chegava no domingo, fechava o tempo, os irmãos ligavam, pastor, vai ter culto hoje? Não vai, por que não? O tempo está feito, está fechado. Não, nós já oramos, vai ter culto sim, vamos lá. Sim, eles iam lá, e daí, cara, tempo fechado, vento, raio, e nada de chuva. Terminava o culto, 10 minutos depois, chuva. E aí tinha gente que não acreditava nisso, ia só por causa da fé do pastor, né? E depois pensou assim, não é que esse pastor doido está certo mesmo? Né? Eu vou parar com esse negócio de duvidar, vou começar a orar também. Você acredita, irmãos, que eles ficaram 1 ano para construir o telhado e não deixaram de ter culto e não choveu no horário do culto? Chovia a semana toda, eu falei, não, esse domingo não vai ter culto. Chegava um domingo, parava a chuva. Não é loucura isso, queridos? Mas é a fé, irmãos. É a fé por coisa impossível. E tem coisa, irmãos, que médico não vai resolver, que hospital não vai resolver, que banco, que dinheiro de amigo rico não vai, ninguém resolve, que é impossível mesmo. E tem que botar fé nisso, é a única saída.
Bruno, eu vou te dar o microfone porque senão fica na gravação, tá? Só para escutar. Ali no Rio Grande do Sul tem um pastor chamado Joel Engel. Talvez alguém já ouviu falar. Ele é o pastor da chuva. Deus falou para ele que aonde ele for, vai chover. E daí um dia eu vi uns testemunhos e eu entrei lá, eu tenho o WhatsApp dele, converso com ele às vezes. Eu disse, pastor, e por que o senhor não vai lá para o Nordeste? Porque Deus disse que lá não é para ir. Interessante, né? E onde ele for, chove. E ele foi pregar numa cidade de São Paulo e um pastor chegou lá e disse assim, se tu for um homem de Deus, vai chover hoje. E daí Deus falou para ele de noite, eu duvido que esse pastor foi lá e disse assim, eu duvido que só porque você está aqui, você é melhor que todo mundo, vai chover, né? E ele disse, não, pastor, vai chover sim, eu estou aqui. Onde eu for, Deus disse que vai chover, né? Choveu no terreno da casa do pastor, onde ele se hospedou. Na cidade inteira não choveu. E no terreno onde ele estava, na casa desse pastor, choveu. Jesus falou, seja conforme a vossa fé. Alguns fé de mais, outros fé de menos, mas alguma fé todo mundo tem que ter. Seja conforme a vossa fé. Creia. Mas se a sua fé é pequena, a fé, esses dias o Serginho pregou sobre a fé, ele está lá atrás hoje, né? O Serginho pregou sobre a fé, mas a fé é para ser exercitada, é como um músculo. Se você não usa o músculo, o que acontece? Quando eu quebrei o pé há 2 anos atrás, até minha perna afinou. Depois que eu tirei o gesso, olhava para um pé, não acreditava que um pé era irmão do outro, tão diferente que era. Aí comecei a fazer fisioterapia para ganhar a musculatura de novo. E na fé, assim, irmãos, Deus nos deu uma porção de fé, irmãos. E se a gente não exercitar a nossa fé, sabe o que vai acontecendo? Vai atrofiando. Daqui a pouco tu não está mais nem andando na fé. Daqui a pouco tu está sendo arrastado pelos outros. Daqui a pouco tu está enterrado numa cama. Não usa mais a fé. Não lê a Bíblia, não ora, não crê em nada, duvida da palavra do pastor, da Bíblia, de Deus, de todo mundo. Não crê mais em nada, não tem mais fé para nada. O nível da fé, exercitar a fé. Começar a orar por coisas pequenas, coisas grandes e até coisas impossíveis. Amém? Vamos caminhar para o final, queridos? Como podemos enfrentar os desafios da vida, irmãos, e vencer? Para encerrar, restaurando os desviados. Versículo 19 e 20. Olha, o Tiago está falando com a igreja. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Irmãos, a Bíblia ensina um caminho, uma maneira de andar na verdade. Mas aqui Tiago mostra a possibilidade de alguém se desviar dessa verdade. Quem sai desse caminho da verdade, caminho de vida, entra num caminho de morte. Há pessoas que estão vivendo hoje nessa situação. Há pessoas hoje se desviando da verdade. Há pessoas, irmãos, que a gente pensa logo naqueles que já se afastaram, que estão longe da verdade. Mas ao seu lado, pode estar alguém sentado que está se desviando da verdade. Já pensou nisso? E Tiago diz, meus irmãos, se algum de vocês, se vocês percebem que algum irmão ou alguma irmã da igreja está se desviando da verdade, o que você tem que fazer? Chamar o pastor? Não, a primeira coisa, o pastor vai ajudar também, mas a primeira coisa que tem que fazer? Orar? O que mais? Buscar o irmão, conversar, orar com ele, andar com ele, amém? Se é alguém que não vem mais um culto, não vem mais um encontro da igreja, a pessoa desapareceu, é só orar? É dizer, Senhor, manda aquele anjo que o Senhor mandou lá, aquele anjo lá que o Senhor mandou lá para Sodoma e Gomorra, aquele acostumado com os cascudos, né? O Senhor mandou lá para buscar o Ló.
Manda, não. É você que tem que ir. Buscar as pessoas, irmãos, que andavam na verdade, mas estão se desviando. Você percebe que a pessoa é cristã, mas ela começa a viver uma vida, não priorizar mais as coisas de Deus. O linguajar dela já mudou. A vida dela, você percebe. Ajuda essa pessoa a voltar para os caminhos do Senhor. É isso que Deus quer. Ele diz aqui que quem converter um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. E se é você, pode ser você que está se desviando. Mas se é você, e se alguém vier conversar com você, irmão, estou preocupado com você, o que está acontecendo? Sabe, engole o orgulho e dá glória a Deus. Dá glória a Deus que alguém se preocupe e fala com você. Quem aqui, irmãos, não vou perguntar o que você falou, mas quem aqui já foi atrás de algum desviado? Quem já fez isso? Qual é a primeira coisa que você ouve? O que mais? Preciso de um tempo, Deus está comigo, vai cuidar da tua vida, quem mais? Aqui a gente ri, né? Porque lá na hora tem vontade de sumir, né? Uma hora eu vou aparecer. O que mais? Já tentei de tudo, nada dá certo. Jesus esqueceu de mim. Eu estava esses dias, irmãos, férias, né? A gente foi para a praia, não sei que água que eu tomei lá, que eu cheguei em casa, fiquei verde, né? Encostei o carro na garagem, comecei a comer um peixinho meio-dia, não sei o que foi aquilo. Começou a virar o estômago, fiquei ruim. À noite, só no banheiro, vomitando, chegando, não tinha mais nada, irmãos, mas aquilo vinha de novo, né? E aí fiquei meio confuso, uma hora lá, acho que faltou ar no cérebro. Minha esposa me levou para o hospital. 10 horas no hospital, mas fui atendido. E foi uma benção, fiz 50 exames, está tudo certo, irmãos. Mas quando eu estava na enfermaria lá tomando soro, tinha do meu lado um senhor que botaram ali que veio se desintoxicar. Ele depois do hospital, ele ia para uma clínica de reabilitação. E o cara estava assim delirando, ele estava muito louco. E rude com as enfermeiras, sabe? Mal educado. Daqui a pouco corria com soro e tudo para o banheiro para vomitar, voltava. Mas eu acho que aquele soro foi fazendo efeito nele, ele foi ficando melhor, assim, né? Eu acho que deve botar uma insulina, alguma coisa ali para cortar o efeito do álcool. Mas o cara foi melhorando, o semblante dele foi mudando. E do meu outro lado tinha um senhor aposentado que foi missionário da Melk, pelo menos foi o que ele me falou. Aí do lado daqui ele falou assim: todos me abandonaram, aquele homem que foi para a reabilitação. Todos me abandonaram. E eu achei tão inteligente o que esse missionário falou. Ele falou assim, ó: todos te abandonaram ou você abandonou todo mundo? Ele tentou gaguejar alguma coisa. Não quero que você me responda. Eu quero que você pense nessa pergunta e amanhã você responda para você mesmo. Será que todos te abandonaram? Ou será que foi você que abandonou todo mundo? Passou mais umas 2 horas, ele falou assim: oi. Aí eu olhei para ele: eu que abandonei todo mundo. E sabe, queridos, quando a gente vai atrás de algum desviado, é uma tarefa das mais árduas que existe. Tem que orar, de hora antes. Mas é constrangedor, porque a pessoa bota o dedo na nossa cara: todos me abandonaram. Ninguém se preocupa comigo. Nunca ninguém me visitou. Gerson, 3 anos na igreja, nunca ninguém foi na minha casa. Assim, irmãos, quem já ouviu isso? É sempre isso, não é? Então existe muita fé no coração da gente, irmãos. Buscar desviado não é coisa para cristão mimimi, não é para cristão imaturo, é para crente maduro. Crente raiz, crente que tem fé, porque sabe que vai encontrar resistência, que vai ter que, antes de falar alguma coisa, ouvir um monte de asneira. Mas se não ouvir, não vai entrar nada. Mas aí ouve, e depois que a pessoa
Depois que você ganhou o coração da pessoa, a pessoa vai aceitar o teu coração. Aí você vai conseguir falar. Vai dizer, nós estamos orando por você. A igreja ora por você. Você faz falta. Não acredita nessa mentira do diabo. O teu lugar é na igreja. O teu lugar é com os irmãos. Então, irmãos, aqui fala que quem faz isso, irmãos, aqui ó, salva um pecador do caminho, salva a vida dessa pessoa e faz com que muitos pecados sejam perdoados. Que coisa mais maravilhosa, o quanto isso agrada o coração de Deus, irmãos. Que adoração linda ao Senhor. Já pensou você chegar no céu e ter uma pessoa lá que está lá porque estava desviada, mas você foi atrás? Já imaginou isso? Vamos concluir aqui. Vamos ficar em pé então para... Estamos crescendo na fé, amém, igreja? É isso que a gente quer, uma igreja madura, uma igreja bíblica, uma igreja que cuida uns dos outros, que não vem só para receber, mas vem para ser bênção também. E ajudar, trabalhar no reino de Deus. Tiago e os demais escritores do Novo Testamento não assumem que todos na igreja vão perseverar até o fim e serão salvos. Ouviram isso? Há pessoas, irmãos, que fazem profissão de fé. Há pessoas que foram batizadas. Há pessoas que são membros da igreja. Há pessoas que se desviam da verdade. Se não voltarem para Cristo, não escaparão da condenação eterna. Mesmo que um dia tenham tomado decisão por Cristo. Mas se não perseverarem até o fim, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quem traz alguém de volta, salva o irmão da morte e traz perdão para muitos pecados. Orar é importante, mas é preciso buscar. Quem é o sujeito dessa ação? É eu? É você? É um membro da igreja? Agimos como salvadores. A vida comunitária é o tema central da carta de Tiago. Irmãos, que a nossa fé demonstre que realmente, irmãos, nós amamos a Cristo, amém? Que a nossa vida comunitária demonstre isso. Que nós não somos perfeitos, mas nós amamos a Deus. Que nós amamos a palavra de Deus. Que nós somos perfeitos, mas que amamos uns aos outros, que nós cuidamos uns dos outros, que nós oramos uns pelos outros, que nós choramos com os que choram, que nós nos alegramos com os que se alegram, que nós buscamos aqueles que se desviam do caminho e trazemos eles de volta à fé. Amém, igreja? Nós não buscamos aplausos, nós buscamos almas, vidas. Estou falando de desviado aqui. Mas todo mundo está desviado, aquele que não aceitou a Cristo ainda. Estamos uma igreja que evangeliza, que fala do amor de Cristo, que vive essa fé verdadeira, cristã, vibrante, que a gente chama de cristianismo, mas que também abre a sua boca para falar de Jesus, a mensagem do amor a todos. Se envolva com fé, contribua, faça parte de uma comunidade cristã ativa, disposta a cuidar uns dos outros. Assim a fé se torna atraente. Amém, queridos? Eu amo fazer parte da igreja de Cristo. Amo fazer parte dessa igreja. Já fiz parte de outras comunidades por causa do meu ministério ao longo da minha vida. Mas hoje estou aqui e eu amo fazer parte da igreja. Hoje eu digo, Deus, aqui é o meu lugar. Aqui é onde eu sou cuidado. Mesmo sendo pastor, sou ovelha também. Que eu sou cuidado, eu sou amado. E aqui eu cuido e amo também. Que possamos ser essa igreja, irmãos, que
que saiba ser atraente, que ajude a todos quantos vierem ao nosso encontro, a todos quantos o Senhor acrescentar, a todos quantos o Senhor disser, aqui é o teu lugar. Amém, queridos? Eu quero orar por todos nós, mas eu queria que caísse por terra, irmão, só do orgulho aqui. E eu quero estender essa oração hoje. Tem óleo ali, tem presbíteros aqui. Hoje nós vimos que a oração da fé salvará o doente. Os presbíteros vão orar, eu vou orar junto também. Vamos ungir com óleo. Se alguém está doente, alguém precisa de uma oração realmente, talvez até impossível, eu quero orar por você. Quero pedir a graça do Senhor. Quero pedir algo mais de Deus sobre a sua vida, algo. Vamos orar. Pode vir aqui os enfermos, os doentes. Estão. Sim, sim. Sim. Que os presbíteros venham aqui, estão tudo lá atrás, é tudo pai. Tomé vem aqui, Ângelo vem aqui orar com óleo.